Fala, super estudante, aqui é o professor Rubens Sampaio. Se você está vendo esse vídeo é porque você se inscreveu na Semana do Foco e Concentração nos Estudos. Durante essa semana, eu vou te mostrar como você é 100% capaz de manter o foco e a concentração nos seus estudos e memorizar tudo que você precisa aprender, desde que saiba fazer isso da maneira correta, é óbvio. Se você acha que não tem jeito para estudar, ou que não tem dom para estudar, ou se você acha que está muito velho para aprender qualquer coisa, que você nunca gostou de estudar desde criança ou por qualquer outro motivo, eu vou te mostrar como isso em 99% dos casos, isso não é verdade. Eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para superar essas dificuldades. Até o fim da semana você vai descobrir como economizar 2, 3, 4, às vezes até mais anos de cursinhos preparatórios e conseguir a sua tão sonhada aprovação em qualquer vestibular ou em qualquer concurso público. Você só vai precisar aprender a estudar corretamente, melhorando o seu foco, melhorando a sua concentração, a sua capacidade de memorizar. Você vai aprender tudo isso aqui comigo durante essa semana do foco e concentração nos estudos. Se você tem qualquer tipo de resistência ou rejeição ao estudo, se você odeia estudar, tem preguiça de estudar ou de ler, se você sempre estudou, mas nunca teve os resultados que esperava, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que acha que não tem mais capacidade para aprender qualquer coisa para a condição de um super estudante, que vai aprender qualquer coisa que for necessária com muito mais facilidade. E você vai aprender tudo isso sem qualquer maluquice, sem qualquer promessa milagrosa, sem exercícios malucos, sem exercícios estranhos, do tipo ler um livro de cabeça para baixo para acelerar a sua leitura, sem musiquinha para decorar uma lista de sei lá quantos mil itens que não fazem sentido nenhum. Enfim, sem um monte de coisas que a gente ouve nessas dicas de segredos para você começar a estudar e cujo resultado é sempre zero. Você vai conseguir mudar de patamar sem nenhuma fórmula mágica, apenas descobrindo o que está errado no seu jeito de estudar. E depois, corrigindo e aprendendo a forma correta de fazer isso. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas o que eu vou passar para você é o resultado da minha experiência pessoal, dos 8 cursos superiores que eu fiz ao longo da minha vida e da minha experiência ensinando milhares e milhares de alunos essas mesmas técnicas em salas de aula. Isso que eu vou te ensinar tem como fundamento uma pesquisa que eu fiz com 5.839 estudantes sobre os seus hábitos de estudo. Se você implementar tudo que eu vou te ensinar, você vai conquistar a mesma condição de muitos dos meus alunos, que hoje são mestres, são doutores, estão muito bem empregados, são empreendedores, profissionais liberais, autônomos, muitos são servidores públicos e adoram o que estão fazendo. Algumas histórias de pessoas que conseguiram suas aprovações ou no vestibular, ou num concurso público, com apenas alguns meses de estudo e, no máximo, com um ano de cursinho preparatório. Mas há também milhares de histórias de pessoas que demoraram anos e anos para serem aprovados no vestibular, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ou num concurso público qualquer. Mas também há muito mais pessoas que depois de vários anos de estudo simplesmente desistiram do seu sonho porque não passavam, não conseguiam ser aprovadas em simplesmente nada. Você sabe qual a diferença entre os que passaram, os que foram aprovados rapidamente e aqueles que gastaram milhares de horas estudando e só foram aprovados depois de 4, 5 anos de cursinho? Ou ainda, você sabe a diferença entre os que passaram milhares de horas estudando e ainda não conseguiram ser aprovados? Cara, eu vou te falar a diferença agora. A diferença é super simples. A diferença é que aquelas pessoas que foram aprovadas rapidamente, elas simplesmente sabiam estudar do jeito certo. E as outras pessoas que demoraram anos e anos, ou mesmo nem sequer foram aprovadas, ou que até precisaram abandonar o seu sonho, essas pessoas sempre estudaram do jeito errado. Há muita gente que não passa, mesmo tendo frequentado cursinhos caríssimos e cursinhos excelentes. Minha pergunta é essa: e você, em qual grupo você deseja estar? Você quer estar junto àqueles que realizam o seu sonho ou junto àqueles que desistiram do seu sonho e desistiram do seu futuro? Você quer passar rápido ou você quer fazer 2, 3, 4, 5, 6 anos de cursinho até alcançar a sua tão sonhada aprovação? Cara, cada ano de cursinho são mais de 1000 horas de estudo.
e você só precisaria de umas 40 horas para ajustar, fazer os ajustes necessários e aprender a fazer a coisa do jeito certo. Você só precisa afiar o machado para cortar a árvore mais rápido. Isso mesmo, vou repetir. A diferença entre esses dois grupos, os que foram aprovados rapidamente e os que demoram tanto tempo para ser aprovados, a diferença é de aproximadamente umas 40 horas de estudo para que você consiga aprender como estudar do jeito certo. Eu sou o professor Rubens Sampaio e eu comecei a estudar técnicas de estudo que favoreciam o meu foco e a minha concentração mais de 25 anos atrás. Ainda quando eu estava me preparando para entrar na faculdade. E na minha faculdade havia professores do mundo inteiro, vários deles com reconhecimento internacional, inclusive. Alguns verdadeiros gênios. E também na minha faculdade havia estudantes de todos os lugares do Brasil. E além de aprender filosofia, eu também aprendi muito com esses meus professores a respeito da forma como eles mesmos estudavam e como eles mesmos aprendiam. E essas técnicas deram tão certo comigo que eu emendei direto a minha faculdade com o meu mestrado, com o meu doutorado. No exame final da minha faculdade eu tirei nota máxima, no mestrado eu tirei nota 100 em todas as provas do exame de seleção, tirei 100 na prova escrita, 100 na prova de francês, 100 na prova oral, depois também tirei 100 nota máxima na apresentação da minha dissertação de mestrado. No doutorado eu também tirei nota máxima na defesa da minha tese. E fiz isso sempre utilizando essas minhas técnicas de estudo. Além disso, eu ganhei 5 prêmios nacionais de monografia. Em todos eles eu precisei estudar os mais variados temas e num deles eu fiquei em 3º lugar. E nos outros 4 concursos de monografia eu fiquei em 1º lugar do Brasil, sempre recebendo bons prêmios em dinheiro, inclusive. E assim, eu me estabeleci como professor de filosofia. E durante vários anos, eu sempre ensinava essas técnicas em sala de aula. Eu sempre gastava as 2 ou 3 primeiras aulas do ano nas minhas disciplinas, ensinando meus alunos a como estudar corretamente, para que eles pudessem aproveitar muito melhor a sua faculdade. E estava indo tudo muito bem, até a hora que chegou uma crise nas faculdades e eu fui demitido. Mas tudo bem. Em alguns meses, logo em alguns meses, muito rapidinho, eu já tinha sido contratado de novo, só que agora eu fui contratado como diretor acadêmico. Mas, como dizem por aí, a vida é uma caixinha de surpresas. E depois de 2 meses veio a maior universidade do Brasil e comprou a faculdade na qual eu era diretor. E mais uma vez eu fui demitido. Em menos de 2 anos eu fui demitido 2 vezes. Eu estava casado, com 2 filhos pequenos, e aí eu tomei uma decisão para o resto da minha vida. Eu nunca mais serei demitido da minha vida. Eu vou estudar para concursos públicos. Então, eu reuni novamente todas as técnicas que eu mesmo ensinava para os meus alunos e que já haviam funcionado comigo por vários anos de estudo acadêmico e virei concurseiro. Em menos de um ano, eu já tinha passado para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu passei em 1º lugar nacional num concurso que tinha apenas 2 vagas para um cargo de advogado no Departamento de Gestão de Fundos de Investimento no Ministério da Integração Nacional, em Brasília. Depois eu passei para analista do INSS em 5º lugar na minha região e também passei para técnico da Justiça Federal, também em 5º lugar da minha região e em 42º da lista geral. Tudo isso eu conquistei usando apenas as mesmas técnicas que eu usei durante toda a minha vida acadêmica e que depois eu também ensinava para os meus estudantes. Coloquei a bunda na cadeira e rapidinho comecei a trabalhar novamente. E desde então eu passei a divulgar meu material sobre técnicas de estudo pela internet de forma completamente gratuita, sem custo nenhum para os estudantes interessados. O meu e-book foi baixado mais de 60 mil vezes. E eu também, como eu já disse, elaborei um questionário sobre hábitos de estudo que foi feito por 5.839 estudantes brasileiros. Tudo isso gratuitamente. E analisando todos esses questionários, eu descobri que a totalidade das escolas não ensina os alunos a estudar. A escola ensina vários conteúdos, mas nunca ensina um método correto para o aluno estudar. E por causa disso, 95% dos estudantes estudam do jeito errado. Cada professor ensina de um jeito e cada aluno tem que aprender sem saber como estudar do jeito correto. Todos os alunos reclamam de falta de concentração, falta de foco, que eles estudam muito e depois eles não se lembram, têm dificuldade de memorização, não conseguem organizar o seu tempo de estudo. E tudo isso tem conserto. Mas por que as escolas não ensinam isso?
Eu nunca entendi isso. Você passa quase 20 mil horas na escola, 20 mil horas na escola, e a escola não te ensina as coisas mais importantes para a sua vida escolar, para a sua vida de aprendizagem. A escola te prepara para ser um bom empregado, um bom burocrata. A escola, infelizmente, só te prepara para coisas chatas e ainda te prepara mal. Por causa disso tudo, eu simplesmente queria ensinar o que realmente funcionava para que os jovens e adultos aprendessem de verdade. A gente chega na faculdade com entusiasmo, com uma euforia, e depois tudo vai ficando tão chato. Nem mesmo os cursinhos que querem que você seja aprovado te ensinam a estudar direito. Os cursinhos te dão uma aula sobre técnicas de estudo, às vezes chamam um grande expert em concursos públicos, esse expert te dá uma aula motivacional maravilhosa, sorteia lá uns 5, 6 livros, você sai animado, motivado, você até ganha o livro, fica mais inspirado, mas você ainda sai sem saber como estudar do jeito certo. Imagine que você vai numa palestra do Pelé. Ele dá uma grande aula sobre a dedicação que você tem que ter ao futebol e depois ele ainda te dá um grande abraço, te dá uma bola autografada. Não é por causa disso que você se tornou um grande jogador de futebol. Concorda comigo? Veja, o Pelé ele treinou, ele se preparou, ele fez a coisa certa para jogar como ele jogava. Então, eu percebi que para ensinar tudo que era necessário, não bastavam 2 ou 3 horas de aula. Muitas escolas ainda me chamam para dar uma palestra de 1 ou 2 horas, às vezes até 3 horas. Eu apresento um monte de orientações, um monte de dicas e pronto. Não é o suficiente. Ajuda, claro que ajuda, mas ainda não resolve. Então, eu percebi que a única forma de eu ensinar isso do jeito certo, para quem quisesse aprender a estudar do jeito certo, com foco, com concentração, com precisão, a solução era oferecer tudo isso pela internet. Então, agora, nesse exato momento, a primeira coisa que eu vou mostrar para você é como você costuma estudar do jeito errado. Eu tenho certeza que você já deve ter feito alguma dessas coisas erradas. E eu vou te falar exatamente as coisas que não funcionam. Não funciona estudar às cegas sem ter um projeto de vida desenhado. Isso não funciona. O mecanismo que mais ajuda a colocar foco e concentração nos seus estudos é um projeto de vida ou um Ikigai. Você precisa aprender a fazer um projeto de vida. Você precisa que os seus estudos estejam alinhados com um projeto de vida, um projeto vital e com as metas que vão permitir que esse projeto se torne realidade. Isso é tão importante que mais para frente eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Outra coisa que não funciona, estudar sem fazer a revisão dos estudos. Se você estuda e não faz revisões, você está estudando errado. Mas também está errado quem faz muitas revisões num espaço muito curto de tempo, como por exemplo, na véspera da prova. Na verdade, ninguém te ensina mesmo a fazer revisões do estudo. Muitos estudantes até sabem dessa necessidade e mesmo assim não fazem a revisão do jeito certo, sobretudo porque acham que fazer revisão é perda de tempo e todo mundo reclama da falta de tempo. E quando fazem a revisão do jeito errado. Outra coisa que não funciona de jeito nenhum é estudar com o televisor ligado ou com o computador ligado em vários sites, o YouTube aqui, o Facebook ali. Isso também está errado. A nossa atenção ela é limitada. A nossa memória de trabalho também é limitada. E o nosso cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. Enquanto você presta atenção no televisor, você não está estudando. Ficar mudando o foco da atenção para lá e para cá a todo instante te deixa mais cansado e o estudo rende muito pouco. Então, o meu conselho aqui é só um: pare de ver televisor enquanto você estuda, tá? E, se possível, não assista televisão o resto da vida, porque não ajuda muita coisa. Esse assunto também é tão importante que em breve nós retornaremos e vamos aprofundar o assunto da atenção dividida. Aliás, você sabe por que tanta gente precisa estudar com o televisor ligado? Porque o estudo, na maioria das vezes, é entediante e você precisa de um pouco mais de estimulação para elevar o seu nível de estímulo, para elevar um pouco a sua adrenalina. E essa adrenalina te leva de uma zona de baixa estimulação para uma zona de estimulação um pouco mais adequada ao foco e à concentração. Mas precisa ser uma estimulação correta, adequada, precisa, que não provoque a fragmentação da sua atenção. Não adianta você ficar mais estimulado, mais pilhado e ficar disperso.
Mas eu também vou falar disso com detalhes no nosso terceiro vídeo dessa semana, na nossa terceira aula. Então, vamos ver mais algumas coisas que não funcionam. Não funciona estudar com o celular ligado e recebendo mensagens do WhatsApp e uma infinidade de notificações tocando a todo momento. Isso não funciona. Cada notificação que você recebe tira o seu foco. E depois você fala assim, eu não consigo me concentrar. Mas claro, toda hora está chegando notificação do WhatsApp, do Messenger, do Facebook, de sei lá mais qual aplicativo. Então, você precisa tirar o telefone de perto de você enquanto você está estudando, ou pelo menos colocá-lo no modo avião. Bem? Outra coisa que não funciona é estudar um monte de disciplinas de forma aleatória, sem um horário de estudos. Isso faz com que você se perca e desperdice o seu tempo e, por causa disso, você também não consegue se concentrar no mais importante, nas disciplinas mais difíceis e por aí vai. Estudar com sono e dormir pouco são as piores coisas que você pode fazer. Na véspera da prova, você precisa dormir mais para ficar mais concentrado e mais focado. Só que você estuda mais na véspera e dorme menos. Então você está fazendo duas coisas muito erradas. Estudar demais no momento que você precisa apenas revisar e dormir menos quando você precisaria descansar mais. É como se você estivesse comendo uma feijoada, daquelas bem caprichadas, 5 minutos antes de uma maratona. Não dá, você está fazendo errado. Outra coisa muito errada é deixar de fazer atividade física para estudar mais. Isso também está errado. Só que o que eu descobri é que pouquíssimos estudantes fazem atividade física. As substâncias químicas produzidas pelo seu organismo durante o exercício físico melhoram a sua concentração, melhoram o seu foco, melhoram o seu humor. Então você precisa fazer atividade física. Vamos continuar falando daquilo que não funciona. Não funciona estudar horas e horas e horas e horas antes da prova. Experimente beber 15 litros de água num dia. Você morre afogado. Então por que você acha que o seu cérebro vai conseguir processar 15 horas seguidas de estudo? Isso também não funciona. E o que acontece é que depois de ter feito tanta coisa errada, você fica desmotivado. Porque você acha que estudou muito e não teve os resultados esperados, você fica mais desmotivado ainda. Isso é verdade, você estudou muito, só que estudou muito do jeito errado. É melhor você estudar 2 horas do jeito certo do que estudar 15 horas do jeito errado. Experimente fazer uma viagem e viajar 15 horas no sentido errado. Não adianta. Não adianta achar que só porque o seu carro está legal, está andando, está tudo bem. Não está. Não está nada bem se você estiver viajando na direção errada. Ainda que o seu carro esteja completamente em ordem, ainda que você tenha uma Ferrari, não importa. Não faz sentido você viajar por 15 horas na direção errada. Se você continua estudando do jeito errado, você não terá resultados. Então, de novo, você começa a achar que a culpa é sua, que você nunca foi mesmo um bom aluno desde criança, que a sua genética não ajuda, que você não é o filho mais inteligente da família. Aí você começa a achar que você é burro, meio burro, depois você começa a achar que você é muito burro, e tudo isso leva a sua estima lá para baixo, lá para o alçapão que fica no fundo do poço. Isso te deixa mais desestimulado. E aí, para estudar, você vai precisar de mais estímulo. E aí você vai procurar esse estímulo aonde? Na televisão, para aumentar o seu estímulo na hora de estudar. E você entra num círculo vicioso que só piora a sua condição. Por isso, é muito importante você saber exatamente o que não funciona para não ficar batendo a cabeça na parede por horas, meses, anos e anos, fazendo tudo errado e usando técnicas que não funcionam. Veja só, outras coisas que também não funcionam. Você não aprende estudando pelas anotações dos colegas. Você pode até ir bem na prova, mas isso não faz com que você aprenda. Você também não passa em concurso público estudando apenas depois que o edital foi publicado. Isso também não funciona. Você não aprende apenas ouvindo as aulas dos professores, por melhores e mais geniais que os seus professores sejam. Você não aprende só porque você tirou 10 na prova. Às vezes você tira 10 na prova e não se lembra de nada no dia seguinte ao dia da prova. Você não aprende estudando 15 horas seguidas antes da prova. Se você estuda só em véspera de prova, cara, você está desperdiçando tanto o seu tempo de aula quanto o seu tempo de estudo na própria véspera da prova. O grande problema, o mais grave, o mais trágico, o mais dramático é que tem gente que passa a vida inteira na escola fazendo exatamente isso, estudando apenas na véspera da prova.
vai ficar mais de 15 anos da própria vida fazendo a coisa do jeito errado. E pode ser que essa pessoa, às vezes, até estuda mesmo mais que outras pessoas. Ela se acha estudiosa, mas ela está estudando do jeito errado. E como esse estudante, às vezes, até tem uma nota boa, isso faz com que ele ache que ele está no caminho certo, no caminho correto. Às vezes a gente ouve assim: ah, mas fulano é tão esforçado e ele vai tão mal. Ele passa horas e horas estudando e não consegue passar no vestibular que ele quer. Ele já está estudando há 5 anos para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e ele ainda não conseguiu a sua carteirinha da OAB. Já faz 6 anos que ele está estudando para concurso e ele não passou nem para técnico de tribunal. E isso só tende a piorar, porque a cada reprovação sua autoestima vai lá para baixo, no porão que tem dentro do alçapão que fica no fundo do poço. E você continua se esforçando e cada vez com mais força e com mais horas de estudo e parece que quanto mais você se esforça, piores são os resultados. Olha que coisa maluca. E muitas vezes isso acontece exatamente do jeito que eu estou te falando. O sujeito tem uma nota que faz com que ele quase seja aprovado. Depois ele estuda mais um ano e aí ele vai pior do que foi um ano atrás. Pode um negócio desse? O cara ficou estudando um ano do jeito errado. Ele deixou de ir para a balada, deixou de sair com os amigos, deixou de ir para as festas com a família para ficar em casa estudando do jeito errado. Estudou durante todo o carnaval, estudou durante toda a semana, a família fica lá cobrando a sua presença nos eventos familiares e muitas vezes até mesmo duvidando da sua capacidade. E aí você é obrigado a ouvir aquela conversinha que ninguém gosta. Fulano, presta um vestibular numa faculdade mais fácil. Você nunca foi mesmo um bom aluno, nunca gostou de estudar. Por que você acha que agora você vai conseguir passar numa universidade federal, sei lá, na USP, sei lá onde, né? Fulano, você já está estudando mais de 3 anos para esse concurso, você ainda não passou, por que você não vai procurar um emprego? Não é assim? Muitos de vocês, eu sei que já ouviram isso. Ou ainda, por que você não desiste disso e volta para o convívio com a família? Sabe o que aconteceu aqui? Você estudou do jeito errado durante um bom tempo. E por mais que esse estudo tenha sido feito do jeito errado, alguma coisa você aprendeu, é óbvio. E com isso que você aprendeu, estudando errado, você quase fez a pontuação necessária, a pontuação que você precisava para alcançar a sua aprovação. Mas o que vai te levar para o próximo patamar da aprovação não será esse seu jeito errado de estudar. Ao contrário, é justamente aqui que você vai precisar ajustar e corrigir o seu jeito de estudar para que agora você consiga mudar de patamar. O que te levou até um certo ponto não é necessariamente o que vai te levar para níveis mais altos de rendimento e de aprovação. Veja só, vamos usar o exemplo do Everest. A subida até a base do Everest é feita de um jeito. A subida até o meio do Everest é feita de outro jeito. A subida dos últimos 300 metros do Everest é a parte mais difícil, os equipamentos são outros, a pegada é completamente diferente. Com o estudo é a mesma coisa. O início da preparação é de um jeito, o meio da preparação para uma prova exige outros métodos. E o sprint, aquele gás que você vai fazer exatamente às vésperas da prova ou do exame, também é diferente das formas de estudar anteriores. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma boa notícia para você, uma notícia excelente, na verdade. As suas reprovações, elas são completamente compreensíveis. Afinal, você está se esforçando do jeito errado e até hoje ninguém te ensinou a fazer isso do jeito certo. A escola, inclusive, não te ensinou a como fazer isso. Mais uma vez, a culpa não é inteiramente sua. É que até hoje ninguém te ensinou direito a como estudar do jeito correto. E talvez essa oportunidade de estudar do jeito certo não tenha aparecido para você até hoje. Só que agora apareceu. Agora apareceu. Vamos ver mais um engano. Há alunos muito esforçados e dedicados que caem feito patinhos naqueles cursos de memorização. Vem um sujeito na sua sala e ele pede para você listar 30 palavras. E ele te faz um show e mostra que ele é capaz de decorar as 30 palavras de trás para frente, de frente para trás. E você fica impressionado e compra aquele curso de memorização. Aí você descobre que tem que fazer sei lá quantos minutos de exercício por não sei quantos dias. O que acontece é que a maioria das pessoas compra o curso e não faz esses exercícios.
e depois ainda fica achando que a culpa de não estar aprendendo é dela própria, porque afinal de contas a pessoa comprou o curso e não fez os exercícios. Mas ele também não sabe que se ele tivesse feito esses exercícios, ele teria ficado ótimo em decorar cartas de baralho. Afinal, decorar uma sequência de cartas de baralho é ótimo para quem quer decorar cartas de baralho. Apenas para isso. Esses cursos de memorização, eles não ajudam para quase nada. Outros alunos também muito dedicados fazem os famosos cursos de leitura dinâmica, que também não funcionam. Sabe por quê? Porque a leitura dinâmica, a leitura rápida, ela só serve para leitura superficial, leitura de jornais, leituras de revistas, essa coisa que você lê lá no consultório médico, na sala de espera. Se o assunto é difícil, o cérebro vai demorar para processar a informação. Se o assunto é uma novidade para o seu cérebro, ler rápido não adianta, ler rápido não resolve. Você já viu algum grande escritor, algum grande cientista defendendo essas técnicas de leitura dinâmica? Claro que não. Sabe por quê? Porque as pessoas que sabem ler de verdade, os grandes leitores, os grandes pesquisadores, os grandes escritores, sabem que esses cursos não servem para praticamente nada. Deixa eu fazer uma comparação digestiva, uma comparação digestiva, tá bom? O que é mais fácil e rápido para você digerir? Um suco de frutas ou uma feijoada cheia de pedaços grandes de bacon e de carne, paio e feijão? O que é mais fácil de digerir? É claro que é o suco de fruta. E não adianta você comer a feijoada rapidinho, o processo de digestão vai ser mais demorado do mesmo jeito. A leitura pode até ser mais rápida, como se ensina nesses cursos de leitura dinâmica, mas a assimilação do cérebro, a compreensão do assunto, não depende da velocidade de leitura. Comer rápido não acelera a digestão, do mesmo jeito que ler rápido não acelera a compreensão. A boca está para os olhos, assim como o estômago está para o seu cérebro. O que manda não é a velocidade de leitura. O que manda, o que é de fato significativo, é a sua velocidade de compreensão. E a velocidade da compreensão depende de quanto você já sabe sobre aquele assunto e de quão difícil é aquele assunto para você. A compreensão não depende da velocidade dos seus olhos treinados que vão ler mais rápido. A compreensão depende de um cérebro treinado para se compreender mais rápido. São duas coisas diferentes. Eu não conheço ninguém que tenha me dito assim: professor Rubens, esse curso de leitura dinâmica mudou minha vida. Professor Rubens, eu sou o profissional que eu sou justamente por causa da leitura dinâmica. Eu nunca ouvi alguém falando algo parecido. Enfim, ler sem compreender é pura perda de tempo. Agora, você precisa saber que é sim possível aumentar a sua velocidade de compreensão. Eu vou te ensinar a fazer isso. Quanto mais foco, quanto mais concentração, mais você vai compreender o que você está estudando. Você já pensou que para compreender mais rápido, talvez o que você precise fazer é justamente ler mais devagar? Você já viu algum médico que te dissesse: fulano, come mais rápido? Claro que não. Você já ouviu algum nutricionista recomendando para você comer mais rápido e engolir sem mastigar? Claro que não. Todas as orientações nesse sentido são: coma mais devagar, coma sem pressa, mastigue bem. Nós somos o nosso corpo e certas orientações, de alguma forma, podem ser parecidas. Leia devagar, saboreie a leitura, faça anotações. Ler devagar e fazer anotações é algo como mastigar devagar para não engolir as coisas que você está comendo aos pedaços. Então, leia devagar, saboreie a leitura, faça anotações. E esqueça essa baboseira, essa bobajada de leitura dinâmica com leitura de livros de ponta cabeça, contagem de palavras por minuto, porque isso não funciona para 99% das pessoas. E tem muito estudante bom, empenhado, que já gastou dinheiro com esses cursos. Então, por que tanta gente quer ler mais rápido? Ler mais rápido é coisa de quem não sabe ler direito e ainda quer ensinar outras pessoas que também não sabem ler direito e não gostam de ler. É mais ou menos assim, cegos guiando cegos a ler mais rápido. Não faz o menor sentido. Com você, já aconteceu isso? De você ler e depois você falar assim: professor, eu li e acabei de ler e agora eu não lembro de mais nada. Você não se lembra de mais nada. Sabe por quê? Porque o seu cérebro não assimilou o que você leu. Ou porque o conteúdo era difícil mesmo.
ou porque você leu pensando, sei lá, em alguma outra coisa. Você leu, mas na verdade estava divagando. Então, ler é uma coisa, compreender é outra coisa. Ler também não é apenas identificar os sons indicados pelas letras B mais O mais L mais A, bola. Não, ler não é só isso. A compreensão da leitura depende, em primeiro lugar, de quanto você já sabe ou de quanto você já entende sobre aquele assunto. E, em segundo lugar, a compreensão da leitura depende, obviamente, da dificuldade do texto. Portanto, você não melhora a sua aprendizagem com cursos de memorização de leitura dinâmica. E também não melhora a sua aprendizagem estudando só na véspera da prova. E você também não aprende apenas ouvindo a aula do professor. Então, agora que você já sabe o que não funciona, agora que você já sabe muitas das coisas que não funcionam, agora nós vamos começar a falar do que você precisa saber para estudar do jeito correto, do jeito exato e alcançar uma aprendizagem profunda, permanente, duradoura, perene e vitalícia. Para você aprender qualquer coisa com profundidade, você precisa, em primeiro lugar, gostar do que vai estudar e instalar um viés de confirmação na sua mente, que vai ser o principal mecanismo de aceleração da sua aprendizagem. Guarda essa expressão, viés de confirmação. E isso é o mais importante de tudo. Essa era a primeira aula que você tinha que ter assistido na escola ou na sua casa. Só que você não teve essa aula em lugar nenhum. E eu vou te dar essa aula, que será a aula mais importante da sua vida. Eu até sugiro que você assista essa aula com os estudantes da sua família. E eu vou explicar o que é o Ikigai, eu vou explicar o que é o Ikigai do estudante, vou explicar o que é o projeto vital, o que é um projeto de vida, e vou explicar o que é isso, o que é esse viés de confirmação e como isso vai transformar a sua aprendizagem e toda a sua vida daqui para frente. Mas esse vídeo já ficou muito longo, então nós vamos continuar falando sobre isso no dia 2 de novembro de 2016. E lá eu vou revelar 5 grandes segredos da aprendizagem magnética, da aprendizagem extrema, da aprendizagem profunda e duradoura. Além disso, eu ainda vou te indicar várias estratégias, táticas e técnicas de estudo que eu uso para aprender de forma envolvente e permanente. E você vai descobrir que o meu método é um passo a passo muito simples. E algumas coisas, depois de feitas, elas se tornam permanentes e você não precisa nunca mais se preocupar com elas. Mas antes de deixar esse vídeo, antes de encerrá-lo, você precisa fazer um pequeno exercício. Deixe um comentário sobre o que você achou deste vídeo, deixe um comentário aqui embaixo e diga o que você faz de errado e o que você precisa corrigir. Ou ainda, deixe alguma dificuldade que você tem para estudar, que eu vou tentar respondê-la ou no próximo vídeo ou aqui mesmo, aqui embaixo nos comentários. E lembre-se, esses vídeos só ficarão disponíveis até o fim da semana. Depois eles serão retirados do ar, tá bom? Aproveite para assisti-los com muita atenção, fazendo anotações, compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter, no Instagram, pode compartilhar, beleza? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.